Bem, galera, vou usar esse recurso aqui para vocês servir como revisão. Vai ser um vídeo rápido, vou apenas relembrá-los de alguns tópicos que já vimos em sala e também de alguns outros que está no livro, mas só para dar uma reforçada no conteúdo. Lembrando que o livro também faz parte, né, para vocês utilizarem como estudo, inclusive não, principalmente os apontamentos que eu escrevo no quadro. Então não foque somente aqui nessa revisão, pois lembre-se que o que eu escrevo no quadro eu me baseio nele para fazer as provas. Então você tem um livro, tem os conteúdos do quadro, aquelas anotações que eu fiz na última aula também no livro. Quem fez, né? Quem fez, quem não tem, corre atrás aí para tentar pegar. E também o relatório das aulas práticas que fizemos, das 3 aulas práticas que fizemos, também está como um assunto de prova, bem provável que caia uma daquelas aulas práticas. Então, quem também tem, dá uma reforçada lá na leitura, quem não tem, dá um jeito aí de conseguir. Mas bora lá, primeiro vamos ver máquinas térmicas. Só para relembrar o que é máquinas térmicas, são todos aqueles dispositivos que operam em ciclos termodinâmicos e que podem transformar parcialmente, lembre disso, transforma o quê? Transforma o calor em trabalho. Cadê a caneta? Transforma, ó. Transforma calor em trabalho. Lembra que tem aquela fonte quente e a fonte fria? Essa informação a gente vai utilizar lá no ciclo de Carnot, que é uma continha que a gente faz para poder saber a quantidade de calor necessário para determinado tipo de máquina. E as máquinas térmicas, elas são de 3 tipos. Ela pode ser a de combustão interna, ela pode ser as de máquinas a vapor, e também de refrigeradores. Lembra que para que elas funcionem, para que elas entrem em funcionamento, elas necessitam de operar de acordo com o quê? Com o ciclo termodinâmico, no qual vai apresentar diferentes estados esses que são de quê? De volume, pressão e temperatura. E aí a gente vai seguir com o ciclo de Carnot, que é um assunto que eu falei aí no dia 4, se não estou enganado. E o que vem a ser o ciclo de Carnot? Para que o ciclo de Carnot ocorra, ele acontece em quantas etapas? Quem lembra? Ele acontece em 4 etapas. E nesse ciclo de Carnot ocorre 2 transformações. É a transformação adiabática. Tem a transformação adiabática e a transformação isotérmicas. A diferença de uma para outra é que na transformação adiabática, não há trocas de calor. Já na transformação isotérmica, vai acontecer o quê? Ele não vai variar a temperatura, porém a sua energia vai permanecer constante. Ó, isotérmica. Não varia a temperatura
mas a energia permanece constante. Tranquilo até aqui? Agora, seguindo, a gente vai falar agora sobre o Teorema de Carnot, que é a parte que envolve os cálculos. Não é difícil, mas tem que prestar atenção aqui. Quem já viu essa aula, só vai dar uma revisada. Quem não viu, tenta aí rever várias vezes para poder pegar o macete. Vamos lá. O Teorema de Carnot, ele tem uma formulazinha, que é essa. Deixa eu botar aqui outra cor. TF sobre TQ, que é igual a QF sobre QQ. Vamos saber quem é quem aqui. Ixi. Quem é o TF? Temperatura fria. Vou colocar de outra cor aqui. Temperatura fria. Quem é o TQ? Temperatura quente. Lembre-se, tanto o TF quanto o TQ, ou seja, as temperaturas, eles vão estar apresentados em uma determinada escala. Que escala é essa? Tanto na escala Kelvin quanto na escala Celsius. Então, quem é TF? Temperatura fria. Quem é TQ? Temperatura quente. E agora vamos para o lado de cá. Quem é QF? QF é a quantidade de calor frio. E o QQ? Quantidade de calor quente. Lembre-se aqui, ó, tanto o QF quanto o QQ, eles vão estar sempre em duas escalas, de acordo com de acordo com o SI, né, que é onde tem as medidas, unidades de medidas internacionais. O QF e o QQ pode vir tanto em Joule, lembra que Joule é representado por J, caloria, que é representado por Cal, ou quilocaloria, que é representado por Kcal. Essa é a fórmula. A questão vai te dar sempre algumas informações. Pode ser, ou na maioria das vezes, vai ser 3 informações. Ele vai te dar temperatura fria, temperatura quente, ou vice-versa. E em relação à quantidade de calor, ele vai te dar um ou outro. E aí ele quer que você descubra o que está faltando. Vou fazer um exemplo aqui, para vocês verem como acontece na prática. Lembra a fórmula TF sobre TQ é igual a QF sobre QQ. Eu vou copiar o exemplo. Fica mais fácil de vocês entenderem. Em uma máquina que opera segundo o ciclo de Carnot, tem as temperaturas de sua fonte quente e fria de 600K e 400K nessa ordem, ou seja, respectivamente. A informação do quantidade de calor começa a valer a partir de agora.
Essa máquina, ela dissipa, ou seja, libera 800 joules de calor. Para sua fonte fria. Logo, já que já tem a fonte fria, ele quer saber a quantidade de calor absorvida por que fonte? Pela fonte quente, já que é que falta, né? Logo, determine a quantidade de calor que ela absorve. Perceba, ele fala que ela dissipa. Se ela dissipa, ela libera 800 joules de calor para sua fonte fria. Ele já diz a fonte que ela está liberando. Agora ele quer saber a quantidade de calor que ela vai absorver. Se ele já falou que ela libera para a fonte fria, logo então ela vai absorver para a fonte quente. Vamos ver aí como é que vai ser na resolução. Quando forem resolver a questão, usem a fórmula. Não tente fazer direto, até você não se perderem. Como é a fórmula? Ó, lembra, TF sobre TQ é igual a quem? QF sobre QQ. Substituindo a fórmula pelos valores que estão na questão. Primeiro ele pergunta, quem é TF? Vamos lá, em uma máquina, faltou o nome aqui máquina, mas em uma máquina que opera segundo o ciclo de Carnot, tem as temperaturas de sua fonte quente e fria de 600K e 400K nessa ordem. Se é quente e fria nessa ordem, vamos ver aqui, quem é fria? Perceba que a ordem da fórmula é TF sobre TQ. Mas aqui na ordem da questão, ele deu primeiro a temperatura... Cadê? Fonte da temperatura quente e depois a temperatura fria. Então, quem vai ser TF aqui? Se está nessa ordem, primeiro vem quem? Quente é 600, ó, temperatura de fonte quente. Está nessa ordem. Quente 600 e a fria, que é logo em seguida, 400. Então, vamos lá. Quem é o TF? Vai substituindo. TF é 400 Kelvin, não precisa colocar. Sobre a temperatura quente, que é quem? 600 K. É igual a QF. Quem é QF? É a quantidade de calor. Quente ou frio? Frio. Ele fala aqui, vamos lá. E essa máquina dissipa 800 joules de calor para sua fonte fria. Ó, 800 joules, libera ou dissipa, dá no mesmo. Então, você já tem aqui o QF. Quem é o QF? 800 joules. Sobre QQ. Quem é QQ? É o que você vai descobrir que é a quantidade de calor que essa máquina vai absorver. Então, se você não sabe quem é, repete aqui novamente, só para não se perder. Para você resolver, é só fazer aquele processo de cruzadinha, ó. Você vai multiplicar um pelo outro e aí consegue resolver tranquilamente. Vamos lá. Continuando aqui, você vem 600 vezes quem? 800. Aqui você pode simplificar para ficar mais fácil, só que depois devolve o zero. Se você cortar os dois zeros aqui, fica muito mais fácil a multiplicação. Depois vem devolvendo. E aí você vai fazer essa divisão por quem? Depois dessa multiplicação, depois que multiplicar aqui, você vai dividir por quem? Pelo que faltou, né? Que é a temperatura fria. 400. Faz a mesma coisa, ó, corta os dois zeros para poder simplificar. Lembra depois de acrescentar eles novamente. E aí faz a multiplicação, ó. Quanto é 6 vezes 8? Ó, 6 vezes 8 dividido... Para eu fazer aqui de mais tranquilo, para você... Quanto é 6 vezes 8? 6 vezes 8 é... Desculpa, 48. 48 dividido por quem? Por 4.
vai dar 12. Foi a simplificação. Essa aqui não é o resultado. Qual é o resultado? Lembra que a multiplicação, os valores reais foi 600, 800 e 400. Logo, você vai fazer o quê? Vai acrescentar os zeros que você cortou. Os dois zeros que você cortou. Então, aqui, ó. 600 vezes 800 sobre 400 é igual a 1.200 o quê? 1.200 joule. Tanto que ele já fala aqui na quantidade de joule. Se ele falasse aqui 800 cal, 800 cal, o resultado também seria na mesma unidade de medida. Só que como ele já iniciou com joule, finaliza também com joule. Então, essa máquina vai precisar de absorver 1.200 joules de caloria. Na sua temperatura aqui, na sua fonte de calor quente. Pronto, tá aí o resultado. Não tem dificuldade, o teorema é esse, a fórmula TF sobre TQ é igual a QF sobre QQ. Lembra que o TF, tanto as temperaturas quente e fria, elas vão estar sempre na escala Celsius ou Kelvin. Já as quantidades de calor quente ou fria vai estar na escala, na unidade de medida joule, caloria ou quilocaloria. Preste atenção no que pede a questão e procura o que está faltando. Geralmente vai faltar o QF ou o QQ. E aí faz essa multiplicação, né, cruzadinha. Se tiver números inteiros, como teve aqui, corta e depois acrescenta no final do resultado, para ficar mais fácil para resolver. Beleza? Então, em termos de máquinas térmicas, é somente isso aqui mesmo. Dá uma revisada, tenta fazer a questão sozinho. E eu vou parar esse vídeo para depois fazer outro sobre a atmosfera do que a gente viu em sala e o que eu também não vi, ou que eu não pude falar, né, que não deu tempo. Trazer um breve resumo, apesar que eu já mandei lá no grupo um resumo de chuva ácida, efeito estufa, aquecimento global e inversão térmica. Beleza? Até daqui a pouco.